apenas 17 anos foi escolhido rei de Israel. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. José, em mediante aos seus irmãos, aleluia, chamando o governador do povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor pergunta quem há de ir por nós, aleluia. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me para ser profeta. Moisés, mesmo sendo gago, é escolhido por Deus para governar o povo. Eu venho te dizer nessa noite quem é o homem para parar o teu chamado. Eu estou no meio de pessoas que tem chamado, mas quem tem a chamada, ele obedece. Tu és escolhido desde o ventre da tua mãe. O Senhor te escolheu, o Senhor te separou. Nessa noite eu estou no meio de escolhido, e só quem é escolhido abre a boca para adorar nessa noite. E veio a palavra do Senhor, aleluia, Jeremias, filho de Elquia, que era sacerdote, aleluia, naquela terra de Benjamim, e aleluia, e veio a palavra do Senhor, dizendo a Jeremias: louvado seja o nome do Senhor, oh glória. Veio chamando a atenção de Jeremias. E quando vem a palavra do Senhor, ele diz: olha, Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu já te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, aleluia, e as nações eu te dei por profeta. Não diga que tu és apenas uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e tudo que eu te mandar tu falar, tu falarás. Às vezes nós temos medo da boca do homem, mas não temos medo da boca de Deus. Às vezes tem profeta que tem medo do que o homem vai falar, mas não guarda a santificação, que é a palavra. Meu Deus do céu, eu vou falar, Jesus, uma grande verdade. Eu estou vivendo em meio a uma geração que não quer mais viver o chamado na obediência de Deus, mas quer viver temendo ao homem. Jeremias, ele estava com medo do homem, mas o Senhor, ele diz: vai, Jeremias, prega, fala a verdade. As igrejas hoje, eu vou falar, Jesus, não tem mais pregado a verdade, tem ficado com medo, mas o Senhor vem nos despertar, pastores. É tempo de pregar santificação, é tempo de levar a verdade, é tempo de dizer que Jesus, ele é santo, é tempo de pregar ser de santo como ele é santo. É tempo de vivermos o chamado de pregadores, mas pregadores da verdade, que pregam os espinhos. No versículo 8, aleluia, ele vai dizer para Jeremias: não tema diante deles, porque contigo eu sou, e livrarei ao Senhor. Estendeu o Senhor a mão, me tocou na boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te a palavra, minhas palavras na tua boca. O Senhor está colocando palavra nessa noite. Só que veio para receber. Adore o nome dele nesta noite, porque ele se faz presente na casa. Eu vou dar 1 minuto para a igreja adorar. Vai já descer uma brasa viva sobre esse lugar. Recebe palavra nessa noite. Só quem veio para receber, adore a ele nesse lugar, porque ele está passeando no meio desta igreja. Arramanta labaragas. O Senhor quer saber quem irá falar, quem irá ter coragem, quem irá ter coragem de pregar, quem irá ter coragem de dizer: aleluia, o céu é bom e o inferno não presta. Quem tem coragem de pregar a verdade, quem tem coragem de é tempo de pararmos de pregar prosperidade, é tempo de pararmos de pregar, de dizer
sei que Jesus vai entregar a chave de carro. É tempo de pregarmos que Jesus ele salva, que Jesus ele liberta, que Jesus ele também transforma para a pessoa sair do lamaçal de pecado. Porque eu vivo no meio de uma geração de crente que tem vivido em meio ao lamaçal de pecado e não quer abandonar o pecado, porque eles se dizem que são salvos pela graça, que salvo pela graça coisa nenhuma. A salvação não é pela graça, é de graça, mas nós devemos se medir o esforço para chegar mediante ao céu. Saia do pecado, arrependa-te do teu pecado. É tempo de sair da pornografia, é tempo de sair do vício de futebol, é tempo de sair, aleluia, do que o homem deseja que tu queres fazer. Ah, Jesus, eu não queria, mas Jesus está mandando. Oh, glória. Oh, glória, que tem adoração. Oh, glória, será que tem adoração? Oh, aleluia. Oh, glória. O Senhor estava usando Jeremias para despertar aquele povo, mas Jeremias estava com medo. Mas o Senhor dá corda a Jeremias dizendo: profeta, quando tu foi separado foi para pregar a verdade, não é? Não tema diante deles, não tema diante deles. Chega de aleluia, de viver só passando revelação e às vezes Deus não está mandando. Chega de passar revelação somente para fazer gosto, mas quando Jesus dá aquela taca bonitinha, já quer desviar. Que profeta escolhido é esse? Ei! Eu estou vivendo em meio a uma geração de profeta que o pastor não pode colocar no banco, que já quer entregar credencial. Que Jeremias é esse? Eita, papai! Eu estou vivendo em meio de Jeremias que tem medo de entregar o recado, seja para o pastor. Ai, mas aleluia! É tempo de dizermos: arrependemos. Aquele povo estava adorando deuses estranhos. Aquele povo estava fazendo a vontade da carne. Aquele povo estava fazendo as suas próprias vontades. Aquele povo, aleluia, estava querendo viver do jeito deles. Mas o Senhor usa o pequenininho para confundir os sábios. Nessa noite o Senhor vai te levantar no meio da tua calça. Nessa noite o Senhor vai te levantar no meio da tua família. Ai de quem, meu Deus do céu, Deus está mandando eu dizer: ai de quem tocar nos meus escolhidos. Porque hoje em dia está uma fofoca no meio da igreja. Vou falar, Jesus, para aleluia, para fazer crente se desviar. Mas o crente firmado ele não liga para fofocar. Mas o crente firmado ele não liga para cá, aleluia, para difamação. O crente firmado não importa o que vão falar sobre a pregação dele. O que importa é ele estar pregando. Eu vejo um homem escolhido dentro da Bíblia por nome de João Batista. Quem já leu, aleluia, a palavra do Senhor vai ver que João Batista estava perto de ser decapitado. Mas João Batista disse: eu morro, mas da palavra eu não desisto. Eu morro, mas de pregar a verdade eu não desisto. Eu posso morrer, mas eu cantarei com Jesus lá no céu. Eu posso morrer. Outro profeta que não deixou de pregar a verdade foi Jesus. Jesus veio ao mundo, mas não fez a vontade do diabo. Mas por que missionário Daniel, lá no livro de aleluia, Mateus capítulo 4, vai dizer que veio a tentação quando Jesus é conduzido para o deserto.
Mas Jesus venceu por causa de quê? Por causa da palavra. Quem tem o chamado tem palavra. Quem tem o chamado anda com a Bíblia. Quem tem o chamado tem coragem de pregar. Quem tem o chamado não tem medo. Quem tem chamado não tem medo. Ah, me mandaram para o lugar mais perigoso de Pinheiro. É aí que eu vou, porque eu vou salvar vidas. 2 homens corajosos também que eu vou dizer. Pastor Geilson, foi Paulo e Silas. Apanharam, foram açoitados, jogados mediante a praça para ser julgado pelo povo, mas não abandonaram a palavra. Será que tem Noés nessa noite para dizer: pela palavra eu morro, mas para ti eu vivo? Se aqui tem, abre a boca nessa noite para adorar o nome dele. Só ele é digno de honra e de glória. Oh, aleluia. O Senhor, ele sempre está despertando Jeremias. O Senhor está dizendo: desde o ventre da tua mãe eu te conheci. Não adianta querer fugir de Deus. Não adianta querer fugir do chamado. Tem pessoas que estão pagando o preço, eu vou falar, Jesus, por conta de fugir do chamado que Deus te deu. Se Deus te deu, não tenta fugir. Eu vou falar sobre um homem por nome de Jonas. O Senhor disse que era para ele pregar a palavra, mas ele não queria pregar, queria fugir. Mas quando ele chega na localidade que, aleluia, que Deus tinha mandado, o Senhor, ele faz do povo se despertar. Jonas, ele fica com medo do que o povo vai falar, mas através disso Jonas é engolido pelo peixe muito grande. Sabe o que eu venho dizer, meus pregadores? Não importa se vão querer te abater por causa da tua palavra, mas pregue mediante a igreja. Muitas das vezes nós pensamos em abandonar o barco. Muitas das vezes nós pensamos em parar, porque eu já pensei em largar o meu chamado. Porque, aleluia, vocês acham que ser um jovem pregador no dia de hoje não é fácil? Não é muito fácil. Ser um jovem pregador no dia de hoje tá até difícil, porque às vezes eu tenho chorado na beira da minha cama e tenho dito: Deus, pega a minha geração de volta. Pega a geração que queira a verdadeira mensagem, porque os jovens de hoje em dia não querem mais saber de palavra. Jovens de hoje em dia não querem mais saber de pregar. Jovens de hoje em dia não querem mais saber da chamada. O Senhor está despertando o jovem nessa noite, dizendo: é tempo de voltar ao primeiro amor, jovem. É tempo de jovem para a rua evangelizar. Eu venho chamar a tua atenção, jovem. Não deixa que o diabo venha te roubar para o mundo, mas obras que estão no mundo para dentro da igreja. Seja um escritor para a tua geração. Seja um chamado para a tua geração. Seja um chamado para a tua geração. A Bíblia não revela a idade de Jeremias, mas eu vejo Jeremias dizendo: Senhor, eu um jovem tão pequeno, eu apenas uma criança. Mas aí o Senhor freia Jeremias: ei, não diga que tu és apenas uma criança. Nessa noite eu venho te dizer: não diga que tu é apenas uma senhorazinha do círculo de oração. Nessa noite eu venho te dizer: não apenas ache que você é simplesmente um auxiliar da igreja. Não se desbaste para ninguém, mas mostre que você é profeta. Aleluia, aleluia, aleluia. Não deixe ninguém te rebaixar o teu chamado. Se Deus te chamou, te prepara para a obra missionária. Oh, aleluia.
Não tenha medo de dizer que Jesus é bom. Não se vergonhe mediante a escola, pregue. Aleluia. Eu tenho um jovem de exemplo lá na minha cidade por nome de Jonathan. Ele pega na escola dele e abre a Bíblia dele em momento de intervalo. O que me chama mais atenção, pastores, é que esse jovem, quando ele pega a Bíblia dele e abre, toda a escola se reúne para ver o que ele vai cantar e o que ele vai pregar. E mediante a isso ele já chegou a ganhar 36 pessoas no dia. 36 jovens. Isso é a minha geração que está preparada. Peça ao Senhor, igreja, para Deus levantar Jeremias em meio à nossa geração. Não deixe que o diabo venha roubar o teu filho, mas usa a tua autoridade mediante a ele. Aleluia. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Porque tá na moda hoje as mães pegar o filho e dizer: eu não vou levar para a igreja. Fica em casa com a televisão, fica em casa com o celular, fica em casa com o aparelho. Mas Deus está despertando a mãe. Enquanto tu deixa ele em casa, o diabo tá tomando de conta. Mas enquanto tu tá trazendo ele para a igreja, você está formando um fiel adorador. Mãe que me chama muita atenção é Ana. Quando ela pede Samuel para, aleluia, para Deus, quando ela faz o propósito, ela diz: não é meu, é teu. Tem muitas mães que fez promessa anos atrás e Jesus está cobrando. É tempo de deixar o que tu pediu no altar. É tempo de deixar no altar o que tu pediu no altar. Se tu disse que ele era profeta, usa a tua autoridade para fazer um profeta dentro de casa. Porque tem mãe que tem olho pro de fora, mas dentro da casa tá bagunçada. A palavra mesmo diz: arruma primeiro a tua casa, para depois tu arrumar dentro da igreja. Eu disse para Jesus que eu não queria falar algumas coisas, mas eu estou sendo obrigado nesta noite. Oh, glória. Tem mães que saem para evangelizar e dizem: eu não vou levar meu filho. Outra coisa que está na moda dentro das igrejas é mãe dar celular para filho e filho perder a atenção da palavra. É tempo de largar isso, igreja. Ei, é tempo de largarmos, de acostumarmos o nosso filho mal dentro da igreja. Em vez do app de celular, diz: vamos a prestar atenção na palavra. Aí tu vai estar formando um pregador, aí tu vai estar formando um missionário, aí tu vai estar formando um levita, aí tu vai estar formando Jeremias para a tua geração. Faça descendência, igreja. É tempo da igreja fazer descendência. É tempo da igreja levantar uma nova geração, mas uma nova geração que quer viver de palavra. Mas quando o filho está passando mal, acostuma mal, mas quando o filho passa mal, corre Jesus. Meu filho está passando mal, eu vou orar por ele. Jesus, meu filho está passando mal, me ajude. Mas tu não acostumou ele a estar no braço de Jesus. Eu não sou contra a mãe interceder por filho, mas eu sou contra a mãe deixar filho em casa e não trazer para a igreja para ensinar. Ou quando não, tem algumas igrejas aí isolando as crianças de dentro da igreja para uma salina trancada. Como é que vai nascer Jeremias? Como é que vai nascer profetas em meio à nossa geração, se nós estamos confuando a nossa geração? Nós estamos deixando a nossa geração guardada. E às vezes nós reclamamos, é a volta de Jesus. Às vezes, aleluia, é a falta da nossa atenção. E o Senhor está dizendo nessa noite: é tempo de gerar profetas. É tempo de ir para a rua evangelizar. É tempo de ser Jeremias, abrir a boca e falar a verdade.
Porque no versículo 19 vai dizer: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pelejarão contra ti. Não te preocupes mediante a eles, Jeremias. Não te preocupa o que eles vão te dizer. Não te preocupa se eles vão dizer: no meu altar tu não sobe mais, porque o dizimista mais alto da minha igreja saiu por conta da tua palavra. Porque hoje está na moda de nós vivermos de dizimista e não vivermos de pregar a verdade. Às vezes nós trancamos a verdade. Às vezes nós trancamos de dizer: irmão, está errado. A palavra nos ensina assim, para poder segurar crente na igreja. Nós estamos criando uma geração de crente beberrão. Profeta não tem que ser beberrão para estar chorando, para estar de colinho de pastor. Tem crente velho de colinho de pastor. Nunca vai fazer geração. Agora vai fazer geração quando ele estiver seguindo o pastor e dizendo: pastor, o Senhor pode me bater, pode me machucar. Eu sei que a verdade dói, mas eu estou aqui para aprender. Você vai ver a geração verdadeira de obreiros que estão prontos para a obra missionária. Porque hoje em dia vai chamar o missionário já pergunta: tem comida para mim? Vai chamar o missionário, um pregador: tem um hotel para mim? Vai chamar um pregador: tem lugar reservado para mim? Vai pagar a minha passagem? Ei, trabalha primeiro para a obra, que depois papai prepara o carro, depois papai prepara o lugar de honra. Quem é Jeremias, quem é profeta, não tem lugar para ficar, mas ele quer fazer a obra com amor. Missionária Ana viveu juntamente comigo. Nós saía na rua de Turilândia na garganta, mas nós pregava a verdade. Nós ia na casa do macumbeiro sem medo e sem pena. Comida tinha, mas nós dava graça. Deus fazia grande obra e tinha pessoas que iam atrás e dizia: porque aqui chegou profetas. Oh glória, aleluia. Hoje em dia faz uma vigília para ver. Os profetas verdadeiros ficam. Já os tolos vão embora, que diz que está com sono. Mas antigamente na festa ele virava à noite. Mas mediante para Deus não tem coragem de dar um segundo de glória a Deus e aleluia. Já quer ir embora para casa. Que profeta é esse? Nós estamos vivendo em mediante uma geração de profetas que se preocupa com o trabalho. Nós estamos em mediante uma geração de profetas que se preocupa se está longe da família. Temos uma geração de profetas que tem medo de sair da sua cidade, mas o Senhor está dizendo nesta noite: é tempo dos profetas levantar e dizer: eu fui separado, eu sou escolhido em meio à minha geração para estar, aleluia, pregando a palavra. Não temas em mediante deles, não temas em mediante a ordem do homem. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder pregar a palavra nas ruas. Será que a igreja está preparada? Vai chegar um tempo que nossos templos vão estar fechados. Será que a igreja está preparada para viver esse tempo e sair na rua? É tempo de nos despertarmos, igreja, em mediante a esta geração e dizer: desperta, acorda, há tempo da obra de Deus. Aleluia. Nós estamos em mediante uma grande obra e não podemos parar. Nós estamos em mediante uma missão que Ele nos deixou: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura.
Mas às vezes nós escolhemos pessoas para pregar. Às vezes nós escolhemos para quem vamos falar. E o Senhor está dizendo: não temas mediante a eles. Não fique com medo deles. Mas fale a verdade e pregue mediante aleluia, a população. Aleluia, aleluia, oh glória. Quem puder ficar de pé nesta noite, eu convido a igreja a se pôr de pé. Oh glória, querido Deus, amado, bendito e eterno Pai, continua com a tua grande graça em mediante, ó Pai, a este congresso. Não és da última hora. Continue com a tua lavareda de fogo e separa Gideões aqui nessa noite. Abençoa a vida dos pregadores que ainda vão pregar. Nos abençoa grandemente na tua graça, no teu poder, Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória. Oh glória, oh glória, aleluia. Pastor Gundenberg, ai daquele que tocar no teu nome, vai pagar um grande preço, porque o Senhor tem uma grande obra, e é por isso que tu não tem parado. É por isso que o diabo às vezes tem prevalecido para tocar no teu nome, no nome da tua família. E ai de quem tocar, porque o Senhor te escolheu como Jeremias. Só tu sabe da onde ele te tirou, e nessa noite o Senhor está te abençoando a cada dia mais. Oh Espírito Santo, nos abençoa, nos agracia com a tua graça, com o teu poder, oh Pai. Continua a abençoar com uma labareda de fogo sobre este lugar, que o céu possa ser aberto sobre este lugar, em nome de Jesus, amém.